nos assiste via Teams, poderá ativar as traduções e legendas. For those who watch us via Teams, you can activate translation and subtitles. E passo a palavra ao administrador da CJR, Cândido José Rodrigues, o engenheiro Rui Rodrigues. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a vossa presença aqui, em Mafra, nesta sessão de divulgação do projeto Surfit. Uma palavra muito especial para o ISQ, que nos distinguiu com o convite para integrar o consórcio europeu e para os restantes parceiros. Sustentabilidade, descarbonização, redução do uso de energia primária são os valores do Surfit, mas também da CJR. E foi assim que, desde o primeiro momento, encaramos este desafio investindo no seu desenvolvimento e concretização. Acreditamos que projetos como o Surfit são ferramentas que permitem construir novos horizontes. Desejo que aproveitem ao máximo esta sessão. Obrigado. Ora, e portanto, Surfit. O Surfit tem como objetivo a rápida modernização de edifícios habitacionais existentes, utilizando tecnologias pré-fabricadas, inovadoras, económica e ambientalmente sustentáveis. Foi um projeto que recebeu financiamento do Programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020 da União Europeia. E agora vamos falar então um bocadinho do projeto. Portanto, o projeto visa alcançar metas de energia próximas do zero, através de sistemática redução de perdas de calor pelo envolvente edifício, do consumo de energia pelo aquecimento, arrefecimento, ventilação e iluminação. Em resumo, as metas do Surfit: uma redução do uso de energia primária e de emissão de carbono em 60%, uma redução de custos de instalação em 50% e uma redução do tempo de intervenção em cerca de 40%. Destaco muito esta parte do do tempo de intervenção, por estarmos a falar de reabilitação de edifícios que estão previamente habitados e, portanto, o tempo necessário para a instalação de todos os equipamentos, de todas as tecnologias, de toda a intervenção, são muito importantes. Para a sua demonstração, foram construídos 5 edifícios pilotos em diversos países europeus, representando diversos climas. Em Espanha, na Finlândia, na Grécia, em Portugal, aqui em Mafra e no Reino Unido. E apresento-vos a equipa que esteve com o Surfit do lado da CJR e que foram a Antónia Fernandes. A Antónia Fernandes, além da minha colaboradora de maior confiança a nível do departamento comercial, ficou responsável na interlocução com a Grécia da avaliação de custos, não só do protótipo, mas de uma projeção de custos após a industrialização de tecnologias. Porque isso é o nosso objetivo, é a redução de custos. Eu próprio fui o líder pela CJR neste consórcio, integrando o Steering Committee. O Pedro Vilela está aqui ao meu lado. O Pedro Vilela ficou com algumas tarefas muito importantes deste projeto. Além de ser o coordenador da montagem do edifício de Mafra, foi também o responsável pela coordenação em termos de planeamento dos vários protótipos nos 5 países anteriormente falados. O Pedro é que, com regularidade, discutia com os líderes de cada país em termos de planeamento, em termos de evolução, que garantiu que no prazo definido a obra ficava concluída e o projeto avançava no seu ritmo normal. O Pedro Rodrigues ficou com uma parte muito importante em termos do painel pré-fabricado. O painel pré-fabricado, que irá ser desenvolvido mais tarde, foi desenvolvido pela CJR e pela Universidade de Nottingham, na altura ainda coordenado com o Pedro Vilela. O Pedro Rodrigues assumiu toda a parte de
montagem dos painéis, fabrico e expedição para os vários países que o utilizaram, nomeadamente a Espanha e a Grécia. A Rafaela Martins é a pessoa que está neste evento e nós estamos todos cá porque ela nos trouxe para cá. A ideia deste evento, montado neste modelo, foi dela e toda a divulgação do projeto em termos de CJR foi sempre trabalhado com ela, em coordenação com a Grécia, o país responsável pela difusão em termos globais do projeto. E por fim, last not least, a Sónia Fernandes tratou toda a parte administrativa e financeira do projeto, foi ela que preparou todos os relatórios conjuntamente com o ISQ, foi ela que deu todas as explicações à União Europeia e foi ela que fez acontecer a parte do dinheiro, que também é muito importante neste tipo de processo. Agora, para falar dos nossos parceiros, vou continuar com quem são os nossos parceiros neste projeto. São precisamente o ISQ. O ISQ é o líder do consórcio, foi ele que fez a candidatura original, foi ele que foi convidar os restantes parceiros que necessitou para montar todo este processo. A AMS foi a empresa responsável pela difusão global do projeto, disseminação dos protótipos e também responsável pela montagem do edifício da Grécia. A Universidade de Nottingham foi responsável pelo desenvolvimento de inúmeras tecnologias que vamos ver mais adiante. A Solimpex também desenvolveu tecnologias que iremos falar mais adiante. A Winco é uma empresa francesa, também esteve responsável pelo desenvolvimento de tecnologias para o surfite. A PCM, idêntico, uma empresa que também trabalhou no desenvolvimento de tecnologias. A Coster, também, uma empresa alemã. A Fundação Santa Maria La Real, esteve responsável pelo protótipo espanhol. A Aalto University, da Finlândia, foi quem fez todas as medições iniciais e todos os diagnósticos iniciais. A Cândido José Rodrigues, que teve as 3 tarefas que já falamos, o desenvolvimento do painel pré-fabricado, a coordenação do protótipo de Mafra e a coordenação global dos protótipos. E, por fim, a On Control, responsável pelos Smart Controls de motorização, que estão neste momento ativos e a monitorizar os edifícios já instalados. Agora dou a palavra ao Sérgio Tadeu do ISQ para continuar. Boa tarde a todos. Primeiramente dizer que é um prazer ver tanta gente reunida aqui para falar do nosso projeto SuriFit. O nosso projeto é financiado no âmbito de uma linha chamada Desafios Sociais. É um projeto LIFE, um projeto europeu, que iniciou oficialmente no dia 1º de setembro de 2020 e acabou de completar 4 anos. Vai terminar em fevereiro do próximo ano, com 4 anos e meio de execução. Nós temos um financiamento total da ordem dos 4 milhões de euros e, como já foi dito aqui, o ISQ tem a honra e a satisfação de ser o coordenador da iniciativa. Os parceiros, vocês já viram, são de 8 países e são 11 empresas no total. Traduzido ao pé da letra, o nome do projeto faz uma referência às soluções sustentáveis para a renovação acessível de edifícios residenciais. Já aí, sabemos que está focada no parque já edificado. Não são edifícios novos e principalmente os edifícios residenciais. Eu gostaria de destacar a palavra acessível. Acessível tem a ver com custo e nós temos aqui uma certa preocupação em articular todas essas iniciativas do nosso lado para que sejam, ao mesmo tempo, ambientalmente responsáveis e economicamente viáveis. Ele pretende demonstrar renovação rápida, por isso que existe esta meta de redução do tempo de renovação em 40%, com tecnologias pré-fabricadas inovadoras, isso é muito importante,
grande parte dessas tecnologias passaram ao mercado no decorrer do projeto e ambientalmente sustentáveis na medida que busca redução em torno de 60% nas emissões de carbono e na redução também da energia primária. Mais uma vez, temos ali a palavra custos. Ora, tendo em vista o estado da arte e da tecnologia, nós poderíamos facilmente, em cada uma dessas vertentes, energia primária, emissões de carbono, nós poderíamos diminuir drasticamente, mas o custo é uma parte que é mais difícil. Por quê? Porque nós estamos falando de inovação. E inovação, nós já vamos ver adiante, quando uma tecnologia é inovadora, ela acaba por exigir uma série de desafios por parte da empresa que empreende. Aqui é uma pequena demonstração dos edifícios do projeto que nós fizemos a instalação das tecnologias, não todas e em todos, mas de acordo com as características locais de cada edifício. Nós selecionamos algumas tecnologias. Nós temos desde Portugal, com uma residência unifamiliar, até a Finlândia, num prédio multifamiliar. Nós temos essa amplitude térmica de 850 graus de aquecimento por ano. Para quem não está habituado com esse tipo de métrica, nós estabelecemos um set point de 17 graus e esse set point determina quanto que nós temos que aquecer durante um ano. Ou seja, abaixo de 17 graus, nós precisamos aquecer, por exemplo, na Finlândia, 4.000 graus por ano. É claro que quando nós falamos de reabilitação de edifícios, nós trabalhamos com uma série de parâmetros e números que, combinados entre si, geram também um grande número de combinações. Imaginem que nós, quando vamos reabilitar um edifício, nós temos que ter em consideração as condições locais desse edifício, ou seja, o clima a que ele está submetido, o edifício, a orientação do edifício, as características envolventes desse edifício, paredes, cobertura, pavimento, janelas. Nós temos que ter em consideração as tecnologias que já estão lá instaladas, lembrando que estamos falando de reabilitação de edifícios, os consumos de energia através de faturas, dos certificados energéticos e também os requisitos a que esse edifício está submetido. Esses requisitos são nacionais. Então, Portugal tem uma série de requisitos, a Finlândia tem outros requisitos, em que pese que todos esses países que aqui estão submetidos à diretiva europeia chamada EPBD. Recentemente, como sabem, e ocorreu isso durante o projeto, o Reino Unido saiu da União Europeia, mas continua a seguir os requisitos da norma europeia, a diretiva europeia. Portanto, com esses dados de entrada, nós fizemos simulações, foi a Aalto que foi responsável por isso, a Universidade da Finlândia, fizeram simulações dinâmicas, muito mais precisas do que o método que é utilizado aqui em Portugal, por exemplo, por certificados energéticos, que é um método sazonal simplificado, né? Nós desenvolvemos uma ferramenta que tanto usou essas simulações dos edifícios antes da implementação das tecnologias, e depois de implementadas essas tecnologias, é a fase que nós nos encontramos agora, nós estamos medindo o impacto das tecnologias em cada um dos edifícios de demonstração. Então, estamos avaliando os resultados. Depois o Pedro vai falar sobre a parte da monitorização, é feito com o apoio dos nossos colegas da On Control. Nós estamos fazendo uma série de medições para ver o comportamento do edifício. Nós produzimos concomitantemente um manual de diretrizes, onde nós temos as soluções descritas em detalhes, já com as lições aprendidas do processo de instalação, os custos estimados nesse momento, lógico que nós não levamos em consideração os custos futuros do eventual ganho de escala nesse tipo de produção, as poupanças estimadas, não só em termos de custos monetários, mas também, como falamos, poupanças em termos de energia e emissões,
e dizemos como fazer o processo de reabilitação como um todo, entrando em detalhes de até mencionar as licenças que são necessárias junto às câmaras para fazer esse processo de reabilitação. Essa ferramenta foi desenvolvida com base em trabalhos anteriores do ISQ e é uma ferramenta que vai se adaptando a vários projetos que nós temos em andamento. Ou seja, o importante é que essa ferramenta ela trabalha com dados ambientais nacionais, da matriz energética, por exemplo, de Portugal, que é amplamente favorecida por uma forte presença de energias renováveis, e existem fatores de conversão que medem o impacto em toneladas de CO2 equivalente de cada uma dessas tecnologias e do edifício como um todo. Mas também necessita de custos atualizados de cada uma das fontes de energias mais utilizadas, como biomassa, eletricidade, gás natural, etc. Eu queria trazer para cá uma discussão, que nós estamos agora já numa fase final de projeto, como disse, vai terminar agora no início do próximo ano, que é uma discussão em termos de inovação, que é o foco desse objeto, o objeto principal, inclusive, desse projeto, e a competitividade. É óbvio que qualquer empresa, CJR não é diferente, busca inovar para ter diferenciais de mercado, para poder competir no mercado de uma forma mais forte e poder se estabelecer e perenizar o seu negócio. Só que, nessa fase, nós temos um ou vários desafios por várias razões. Por quê? Os custos iniciais com a investigação e desenvolvimento, se suportados pela própria empresa, são demasiados. E projetos como o Surefit, por exemplo, ajudam as empresas a desenvolver com financiamento europeu. Claro, os salários dos investigadores, que são pessoas altamente qualificadas, são altos, custos com laboratórios, etc. E isso, dentro do nosso projeto, nós tivemos condições de desenvolver com esses fundos europeus. A escala de produção, lógico, inicialmente uma solução inovadora tem uma escala de produção reduzida, ou seja, os custos são mais altos. Economias de escala. Quando as soluções já são convencionais, elas têm uma ampla gama de plataformas para ser comercializado. E as cadeias de suprimento dos insumos, dos equipamentos que fazem parte de cada uma das soluções, de cada uma das tecnologias, vem de diversas fontes. Por exemplo, nós, durante o projeto, tivemos aqui um contratempo, porque grande parte de componentes que nós necessitávamos durante o Covid eram componentes que vinham da China. E nós ficamos com o projeto atrasado durante 6 meses por causa disso. Regulamentação e certificação, os produtos inovadores, soluções inovadoras normalmente exigem processos rigorosos de certificação e regulamentação suplementar. Aceitação no mercado, no primeiro momento, os consumidores não estão plenamente convencidos dessas soluções. E, às vezes, tem que investir um pouco mais para ganhar mais à frente no período. Ou seja, o que paga essas tecnologias são as poupanças oferidas depois de implementadas. E riscos e incertezas que qualquer negócio tem, né? Quem lida no mercado sabe que nós estamos sujeitos a incertezas e inovar custa caro muitas vezes, porque às vezes nós não conseguimos ter custo-benefício em algumas inovações. Portanto, nós precisamos de políticas públicas e algumas ações são necessárias. Por exemplo, incentivos fiscais e subsídios. Aqui em Portugal não é muito comum o incentivo fiscal. Nós temos agora o incentivo na eletricidade para algumas faixas da sociedade. A eletricidade custa 6%. Mas os subsídios são mais comuns, por exemplo, fundo ambiental, para investimento em coisas desse tipo, como medidas de conservação de energia em edifícios, estão aí disponíveis. Claro, existe um processo burocrático, mas esses subsídios existem. Simplificação regulamentar, burocracia é muito fácil de implementar e difícil depois de remover, né? Parceiros públicos, parcerias públicas-privadas, sempre vai ser necessário o investimento do setor privado, porque o setor público não pode fazer tudo, não existe fundos ilimitados para fazer investimento em políticas de eficiência energética e de uso de energias renováveis.
Educação e capacitação, hoje é muito comum se fazer programas de upskilling. A União Europeia tem investido muito nisso, porque grande parte dessas tecnologias exige um tipo de qualificação que ainda não está disponível no mercado. Então, a mão de obra tem que ser qualificada para poder fazer instalações muito elaboradas. Nós mesmos tivemos dificuldades durante o projeto, em alguns países, de fazer a aplicação de algumas tecnologias. Nós precisamos de campanha de consciencialização para o público em geral, se sentir convencido de que aquele é o caminho a seguir, e isso não tem fim, porque as campanhas elas têm os picos de comprometimento, depois uma queda, portanto isso vai ser para sempre. Nós vemos nas escolas as crianças serem conscientizadas com relação ao impacto ambiental, são grandes fiscais dentro das nossas próprias casas, né? Sempre dizendo para nós, olha, fecha a torneira para não gastar a água do planeta e coisas do tipo. Mas as pessoas, em geral, os proprietários de edifício, só fazem investimento quando estão plenamente convencidos de que há retorno sobre o investimento. Portanto, isso é uma campanha contínua. Financiamento de projetos pilotos, como o nosso, Jurifit é uma prova disso, e desenvolvimento de normas específicas. A EPBD, como eu mencionei, foi revisada agora em maio desse ano, vai redundar, vocês vão perceber isso nos próximos anos, numa série de desdobramentos a nível de política nacional, no sentido de atender todos os requisitos da diretiva europeia em termos de regulamentação local. Já terminando, nós temos, então, desenvolvido um plano de negócio, um modelo de negócio, e aqui foi um desafio para nós, o ISQ foi responsável por essa atividade, por esse entregável, como a gente chama nos projetos, um documento que evidencia esse tipo de trabalho. Nós tivemos que dividir membros de consórcio com interesses muito diversos em torno de um objetivo comum. E o nosso modelo de negócio tem uma estratégia que envolve prestadores de serviço e entidades sem fins lucrativos, um grupo de fornecedores industriais de tecnologias já estabelecido no mercado e desenvolvedores de tecnologia como a CJR ou a Universidade de Nottingham. Detalhe, a CJR entra nesse grupo porque no projeto sua tarefa principal foi o desenvolvimento de um pré-fabricado. É claro que a CJR é uma construtora, tem outras atividades no mercado, mas no projeto em si, o papel importantíssimo é desenvolver esse pré-fabricado. E não pretende comercializar. Portanto, como a Universidade de Nottingham desenvolveu uma série de tecnologias em seus laboratórios e agora tem que ir ao mercado para que isso se torne realidade. Nós temos, portanto, que colaborar com formuladores de políticas e autoridades locais, os formuladores de políticas para considerarem as tecnologias que são do âmbito desse projeto, as autoridades locais, nós temos alguns projetos no ISQ que falam de one-stop shops, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Vocês vão ouvir falar muito sobre espaços cidadão para apoio a investimento em medidas de eficiência energética. É quase que como se fosse uma loja do cidadão voltada para a orientação das pessoas, e os responsáveis por isso serão as autarquias que manterão esses espaços para orientar os seus munícipes na tomada de medidas. Existem grandes linhas de financiamento para a implementação disso na União Europeia. Portanto, nós estamos envolvidos, de alguma forma, já com essas estratégias de colaboração. Nós vamos desenvolver agora, já adiantando, um workshop no início de dezembro, onde estaremos com formuladores de políticas aqui de Portugal, ADN, DGEG, LENEC, várias universidades, e nós teremos a oportunidade de difundir também isso. Exploração através de negócios independentes, né, é esse grupo aqui, que já tem força de vendas estabelecidas. E detalhe, por exemplo, durante o projeto nós temos uma tecnologia, que é a membrana respirável, que, devido à sua viabilidade, fez com que a empresa fosse adquirida pela Saint-Gobain. É uma multinacional reconhecida internacionalmente. Nós tivemos aqui uma prova de que as tecnologias que nós temos no âmbito do projeto têm viabilidade econômica. Acordos com fabricantes para exploração comercial é mais aqui com esses que têm propriedade intelectual em relação às tecnologias, mas para que elas consigam
se popularizar no mercado, precisa de empresas que façam esse tipo de comercialização. E, finalmente, rede de disseminação de tecnologias SureFit, que é o pós-projeto. Depois que acabou o projeto, nós queremos que a conversa não acabe aqui e que essas tecnologias ganhem o mercado. Bom, basicamente o que eu tinha para comentar é isso. Só queria finalizar com um agradecimento à Câmara de Mafra, que tem apoiado esse projeto com o fornecimento desse edifício para que nós implementássemos as tecnologias. Agradeço principalmente o Diogo Casaleiro, que nos ajudou durante esse projeto todo, desde o início, e principalmente a CJR, que organizou esse evento e que fez um trabalho importantíssimo de implementação dessas tecnologias e desenvolvimento do pré-fabricado. Agradeço e personalizo esse agradecimento no engenheiro Miguel Araújo, que nos ajudou desde o início do projeto. Foi uma satisfação trabalhar com vocês, mas o projeto ainda decorre até fevereiro. Queria agradecer a presença de todos. Obrigado. Boa tarde. Temos falado nas tecnologias. Então, que tecnologias são essas? Primeira tecnologia, PVT. Basicamente, esta tecnologia é um painel fotovoltaico que combina células fotovoltaicas com coletores térmicos. O que é que isto faz? Isto produz eletricidade e, ao mesmo tempo, produz energia térmica. Portanto, a partir da radiação solar. Aumentando, assim, a eficiência do sistema ao capturar o calor residual e é usada muito no aquecimento de águas e climatização. PV Vacuum Glazing, aplicado no nosso protótipo de Mafra. Isto, no fundo, é uma janela, só que é uma janela fotovoltaica. É uma janela que incorpora células fotovoltaicas e entre os dois vidros tem uma câmara de vácuo. Com esta câmara de vácuo, isto permite um isolamento térmico, funciona mais ou menos como uma garrafa térmica, o princípio é o mesmo, e com as células fotovoltaicas conseguimos produzir energia. Isto era o anterior, a seguir, depois de instalar a janela. Neste momento, esta janela está até a produzir energia para uma bateria, por exemplo. Obviamente que não é uma janela muito grande, portanto não produz grande quantidade de eletricidade, mas se pensarmos nisto num edifício em altura, um arranha-céus todo com estas janelas, pode ser bastante benéfico. A Breathable Membrane, já falado aqui pelo Sérgio da Winco. Esta membrana respirável, ela permite, ela é permeável ao vapor do interior da habitação, permite que o vapor saia, e ao mesmo tempo é impermeável à água vinda do exterior. Esta membrana oferece uma barreira contra a água e promove um ambiente interno mais seco. Ela pode ser instalada em coberturas, paredes, e com isso ela permite uma ventilação da habitação. Daylight Louvers. Estas Daylight Louvers também estão instaladas aqui no protótipo de Mafra. Elas são, no fundo, umas persianas, só que são umas persianas que permitem otimizar a luz natural no interior do edifício, sendo reguláveis. Parece bastante simples, mas as lâminas delas estão pensadas para que a luz seja direcionada de forma mais ótima. Oferece um controle da temperatura e da luminosidade e não implica qualquer consumo energético. Ela aqui até pode ser regulada manualmente. Smart Controls, desenvolvidos aqui pela On Control, estão presentes connosco, são uma solução desenvolvida no âmbito do projeto SureFit para a gestão e controle de processos. Esta tecnologia é centrada na aplicação da inteligência artificial e análises avançadas. Com esta tecnologia, permite-nos não só monitorizar as condições ambientais do interior do edifício, como também controlá-las à distância e em tempo real. Window Heat Recovery, também instalada aqui em Mafra, conseguimos ver aqui este dispositivo. São soluções que melhoram a eficiência energética nos edifícios. O que é que esta tecnologia faz? Ela basicamente renova o ar interior do edifício e mantém a temperatura. O ar saturado, ele sai por aquelas lâminas e ao mesmo tempo, como ele está quente, vai aquecer um género de resistência que depois aquece o ar renovado que está a entrar na habitação.
reduz inteiramente a necessidade de aquecimento adicional e é altamente eficiente. PCM Panel. Isto é um painel composto por cápsulas com material à base de sal. E são material de mudança de fase, daí o PCM. O que é que eles quando a temperatura ambiente do interior do edifício está abaixo dos 27 graus, ele armazena o calor e solidifica o material. E quando está acima, liberta a energia latente e consegue arrefecer o interior da habitação. Os 27 graus parecem uma temperatura elevada, mas se pensarmos numa situação de um país ou de uma cidade que tem temperaturas de 40 graus, por exemplo, 27 no interior é perfeitamente aceitável. E é completamente independente do uso de energia elétrica. E ela não está ligada a nada, é completamente independente. Solar Assisted Heat Pump, instalada também aqui em Mafra. Depois, mais à frente, vamos ver as tecnologias em funcionamento. Elas são assistidas por painéis termodinâmicos, que vemos aqui na nossa cobertura. Estes painéis termodinâmicos parecem os painéis fotovoltaicos, mas não. Tem uma diferença, é que estes painéis funcionam tanto de dia como de noite. Eles podiam perfeitamente ser instalados até no interior da habitação, só que isso implicaria um problema que é, esta tecnologia faz o contrário de um frigorífico. Ela, para aquecer, eles ficam frios, e então no interior da habitação ia ficar um bocado frio. Podem ser instalados no exterior, mas funcionam de noite e temos água quente 24 horas. Não necessitam de incidência da luz solar, como tinha referido. Elas funcionam pelo captar da energia térmica do ar. Os Evaporative Coolers, instalados no Reino Unido e desenvolvidos também lá, utilizam o princípio do arrefecimento por evaporação. Uma técnica natural em que a água absorve o calor ao evaporar. E para isso reduz a temperatura do ar, no caso, no interior da habitação. Para além disso, são uma solução muito sustentável, porque não utilizam gases poluentes. O refrigerante é água. Então, aqueles gases que nós vemos com um elevado potencial para aquecimento global são aqui excluídos. A Ground Source Heat Pump, ela é uma bomba de calor também, mas a fonte é o solo. O solo, nós sabemos que mantém a temperatura constante a partir de uma certa profundidade, mantém uma temperatura constante, seja no inverno, seja no verão. No inverno, ela consegue aquecer o interior da habitação. No verão, ela consegue arrefecer o interior da habitação. No fundo, os tubos enterrados no solo transferem a energia para a bomba, que distribui depois pelo edifício. O BioRegel Insulation Panel foi desenvolvido no Reino Unido e é um painel bastante inovador porque combina as propriedades dos aerogéis tradicionais com componentes biológicos e sustentáveis. Elas oferecem um excelente isolamento térmico e ecológico, obviamente, e ajudam a reduzir o consumo de energia nos edifícios e as emissões de carbono. Podem ser aplicados na fachada. Prefabricated Panel, aqui desenvolvido pela CJR, também em conjunto com a Universidade de Nottingham. Este painel conjuga as características não só do XPS como do poliuretano, mas também com a sílica aerogel, e aqui está a tecnologia. A sua reduzida espessura, leveza e modularidade, comparativamente com outras soluções, permitem otimizações de transporte, de armazenamento e também de instalação. E reflete-se numa redução da pegada carbónica. Nós vamos abordar este tema de seguida. Importa referir é que estas tecnologias são protótipos, porque o seu design, o seu custo e a sua performance serão alvo de otimizações no futuro, obviamente. E para falar do Prefabricated Panel, vou chamar o Pedro Rodrigues. Aqui. Para o Sapeti. O Sapeti é então um painel pré-fabricado com sílica aerogel para isolamento exterior, algo que é essencial nos dias que correm, uma vez que sabemos que a construção e renovação de edifícios residenciais na Europa é um dos setores mais importantes. Ora, este Sapeti oferece então um isolamento térmico de alta qualidade num formato mais fácil de instalação e apresenta vantagens significativas em termos de poupança de energia e de conforto. A sua aplicação é também baseada
em sistemas de isolamento térmico por camadas. Ora, e a sílica aerogel, que é o componente distintivo deste painel, é nada mais nada menos do que um material sólido altamente poroso, conhecido pela sua extrema eficiência no isolamento térmico, tendo sido usada como peça fundamental nas explorações do Ártico e até mesmo em roupas de bombeiros. Foram desenvolvidas diferentes soluções para ir ao encontro de diferentes climas. No caso, tivemos Espanha e Grécia, como já foi referido, e no caso da Espanha, utilizamos como suporte deste painel o XPS, e na Grécia o poliuretano com o XPS conjugado. A sílica aerogel é então colocada entre dois painéis, tanto de XPS e poliuretano, e o que permite a sua fácil instalação e uso em edifícios. Ora, o painel pré-fabricado desenvolvido apresenta um número de benefícios, entre os quais se destacam o excelente isolamento térmico, a leveza, a espessura reduzida, a resistência e durabilidade, a redução de consumo de energia e o conforto interior. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Para falar da instalação do painel em Espanha, temos connosco Joaquín García, da Fundação Santa Maria la Real, e é o responsável pelo edifício piloto de Espanha. Buenas tardes, Joaquín, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar despacio porque mi portugués es inexistente. Entonces, si hay alguna cuestión que necesite algún apoyo o repetición, por favor, no dudéis en comentarlo. Bueno, el caso de estudio, el piloto español, es en un grupo de viviendas modestas en el barrio de San Pedro Regalado, en la ciudad de Valladolid. La ciudad de Valladolid tiene un clima continental. Alcanzamos en algunos periodos del invierno no muy largo temperaturas bajo cero, pero en invierno sí que nos mantenemos con unas temperaturas bastante frías. Es un clima relativamente seco, aunque sí que llueve principalmente en otoño y primavera. Y luego en verano podemos alcanzar unas temperaturas durante también un periodo no muy largo de tiempo, unos 2-3 semanas, de 35-40 grados, y de, pues por las noches 18, 15, una cosa así. Estas 3 viviendas que veis son un segundo intento de conseguir un piloto porque habíamos trabajado anteriormente en este barrio con otros vecinos, pero nos desistieron del proyecto y tuvimos que lanzar una consulta vecinal a través de una asociación para conseguir otras 3 viviendas en el mismo barrio que nos permitiese aprovechar toda la parte de simulaciones que se había estado haciendo. Vale, esto era para poner un poco de contexto. Siguiente, Pedro. Bueno, las viviendas son estas. Ven ustedes que son unas viviendas modestas. Son 2 plantas más un sótano, una planta bajo el terreno que está que se aprecia más en la parte de atrás. Las viviendas tienen un patio donde vemos aquí, no sé si se ve el ratón, Pedro, bueno, pero donde no, mantén la foto de antes, vale, gracias. Donde vemos lo que sería la parte de atrás, ahí donde está esa pared, ahí hacia abajo hay una media planta de un sótano enterrado. Son viviendas hechas de 2 hojas, 2 láminas de ladrillo, con una cámara interior de unos 15 centímetros y que en realidad pues no tienen absolutamente ningún aislamiento. Adelante con la siguiente. Vale, aquí en el caso español hicimos un proyecto también debatiendo con el consorcio acerca de cuál era la mejor ubicación de las diferentes capas que se iban a colocar en el edificio para conseguir tanto el aislamiento como la impermeabilización como evitar las infiltraciones de aire. En el caso español, en el piloto español, se planteó el panel prefabricado combinado con la membrana transpirable de Winco.
Esto nos obligó a una solución constructiva. Bueno, este es el proyecto que hubo que presentar al ayuntamiento para solicitar la licencia y los permisos correspondientes. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Este es un esquema, un dibujo de la solución constructiva final que se adoptó hablando con el consorcio y que es la que finalmente se ha ejecutado. Lo veremos ahora en las fotografías de la ejecución, pero no, Pedro, mantén esa. El panel prefabricado es la línea quebrada, diagonal, va pegado a la pared. Antes se han colocado unas escuadras. Unas escuadras es unos elementos metálicos que nos permiten luego colocar un rastrel, un elemento de madera vertical que sobre el que vamos a colocar la membrana de Winco y el acabado final, permitiéndonos dejar una cámara de aire que es la que nos garantiza que la membrana de Winco consiga su funcionamiento perfecto o óptimo. Esta solución se llevó a cubierta. El panel prefabricado no estaba previsto colocarlo en cubierta dentro del consorcio y no se colocó. Algunos vecinos colocaron un aislamiento pagándolo ellos y otros lo dejaron sin colocar. Bueno, fue un poco a criterio de cada vecino. Pasamos a la siguiente, ahora sí, Pedro. Esto que ven aquí es el replanteo de todos los rastreles y todas las escuadras hecho previamente para también poder decidir los diferentes cortes que iba a tener el panel prefabricado. Porque aquí tenemos unas dimensiones de entre las ventanas y el panel tiene también unas dimensiones. Entonces, lo que tratamos es de optimizar los cortes del panel para reducir los desperdicios al mínimo posible, para poder disponer de la mayor cantidad de panel aprovechable. Las fotografías que rodean la imagen... No, Pedro, mantén. Vale, perfecto, gracias. En las fotografías que rodean lo que se ve son las escuadras que se colocaron previamente replanteadas sobre el terreno en las fachadas para luego colocar el resto de elementos. Ha habido dos momentos. Esto ha sido a efectos o para pensar en la ejecución, ha sido bastante laborioso porque hubo que hacer un replanteo inicial, un dibujado inicial de todos estos rastreles, pero luego la realidad de la ejecución es distinta porque la tolerancia estamos hablando de centímetro arriba, centímetro abajo. Entonces hubo que hacer un nuevo replanteo, sobre todo pensando en el acabado final. Pasamos a la siguiente. Vale, el panel prefabricado estaba pensado para colocarse como un ETICS, como un aislamiento por el exterior con su adhesivo inicial sobre la pared, la colocación con los paraguas, que los vemos ahora, y finalmente una serie de acabados con una malla para dar el acabado final protector. Como nosotros íbamos a colocar estos rastreles, las escuadras, los rastreles, la lámina de Winco y finalmente el acabado final, que son unos paneles de un productor portugués, Viroc, se decidió que no tenía sentido y que íbamos a adaptar la solución a la decisión de proyecto que se había tomado. Realmente, por ejemplo, el adhesivo, el cemento que va entre la pared y el panel prefabricado, finalmente se hicieron pruebas y no se consideró necesario porque quedaba suficientemente sujeto con las escuadras. Hubo que hacer agujeros con un cúter específicos para poder insertar las escuadras. Primero se colocaba el panel, se marcaba sobre las escuadras, se hacían los cortes y se presentaba el panel, lo cual lo dejaba fijo. Aún así, por una cuestión de seguridad, se decidió mantener los anclajes en formato paraguas para tener un extra de seguridad en la colocación. Aquí realmente luego sobre esta solución, sobre estos elementos, veis que se colocan los rastreles que finalmente reciben la membrana de Winco.
Digamos que esta parte fue más laboriosa de lo esperado, pero nos permitió tener unos rendimientos bastante razonables una vez que los operarios encontraron la sistemática de la colocación, la presentación primero del panel, apretar contra las escuadras, encontrar las marcas, hacer los agujeros y luego ya era pinchar directamente el panel y hacer los ajustes. Llevó más tiempo ajustar los huecos y la parte de los diferentes remates, las esquinas y todas estas cuestiones que suelen ser problemáticas o suelen consumir algo de tiempo. Pasa a la siguiente, Pedro, por favor. Vale, aquí vemos una imagen más, la de más a la izquierda, con los paneles apoyados o sujetos por las escuadras previamente a la colocación de los paraguas. Veis que hay paneles de diferentes tamaños, los operarios entendieron perfectamente el funcionamiento y sí que pudieron adaptar a los cortes los diferentes paneles. Bueno, veis detrás del andamio un poco la imagen del panel colocado y una imagen en la que se ve, la que está en el centro, la membrana de Winco colocada sobre los rastreles. No es el objeto, me habéis pedido que hable solo de los paneles, pero la colocación de la membrana, que es bastante poco membrana, es donde se han producido las desviaciones en tiempo de colocación que se nos han ido prácticamente al doble, mayores de lo esperado. Con una membrana, con un producto de la mitad de espesor, hubiera sido más rápido. Y en la imagen de más a la derecha veis el acabado final con el panel de Viroc, que es el acabado final que tiene la fachada. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Joaquín. Passamos agora para o caso da Grécia. É uma constituição de um painel diferente, distinta, para uma melhor adaptação a um clima também diferente. Além disso, o edifício da Grécia é um edifício que apresenta condições mais desafiantes, uma vez que se encontra em altura. E vamos ouvir o testemunho de Themis Tarantaenas, da IMS Solutions, responsável pelo edifício da Grécia em Atenas. Kalimera, Themis. Good afternoon, please. Hi, good afternoon from Greece. My name is Themis. I work in AMS. I support as a marketing consultant the dissemination activities. I will present shortly the installation in the Greek apartment of the prefabricated insulation panels that were developed by CSIR in the framework of Surfit project. Let's proceed with the next slide, please. As you can see, this is our demo case. It's a 3-story building built in 1981, and it is located in the city of Peristeri in Athens, Greece. It is a family apartment. 4 persons live inside, approximately 90 square meters. The orientation of the 2 main facades is north-south, as you can see in the designs on your screen. Let's proceed with the next slide. The prefabricated facade panels were installed on the north and south facades of the first floor. The apartment is attached with 2 other buildings on east and west sides, and therefore no external insulation of those panels could be done on the facades of the apartments. And let's proceed with the next slide. Here you can see the prefabricated panels that were manufactured by CSIR that consist of 3 layers of insulation materials, 30 millimeters of PU panel, 20 milliliters of silica aerosol blanket, and 20 milliliters of XPS panel. This has been the most appropriate configuration of the prefabricated panel for the Greek case, considering the restrictions of thickness, 7 centimeters, the desired U value, and the materials cost. Just to tell you that the U value is 0.22. Let's proceed with the next slide, please. And now we begin the installation. The installation process required the installation of scaffoldings for the parts of the facade in which there was no balcony, as you can see in the pictures on your screen. Let's proceed, please.
And the facade had complexities such as pipes, metal supports for air conditioning, etc. Therefore, the shape of the panels had to be customized on site, as you can see on the right picture on your screen. Let's proceed, please. Next slide. As it happens with the regular installation process of commercial ethics, so in the case of this prefabricated panel, an adhesive layer has to be placed first, as you can see on these pictures. And next slide, of course. Then the panels are fixed to the existing wall, as you can see in the photos. Work in progress. And the gaps between the panels have to be filled in with a sealant, as you can see. Then we proceed with a reinforced mesh had to be placed in between the two layers of mortar coat. And lastly, a primer and a decorative finish had been applied to match the color of the whole building. That's all from Greece. Thank you. Pedro, the floor is yours. Thank you, Themis. Agora vamos passar um coffee break de aproximadamente 15 minutos e voltamos já de seguida. Ora então, já falamos de todas as tecnologias, fomos falando das tecnologias que foram instaladas no edifício piloto aqui em Mafra e vamos agora passar a um vídeo em que conseguimos perceber as tecnologias na própria habitação. Nós começamos aqui com a bomba de calor ligada aos painéis termodinâmicos, os tais painéis que podem funcionar tanto de dia como de noite. Eles estão ligados por estes tubos de cobre na cobertura e a água armazena naquele tanque. Esta bomba de calor aquece a água das águas sanitárias e também da climatização destes radiadores. Este dispositivo da On Control está a controlar as condições ambientais do interior do edifício. Eles são instalados na própria parede, lá em cima. Tem um aplique próprio. Depois a janela fotovoltaica, que produz eletricidade. Neste caso está a produzir eletricidade diretamente para uma bateria. Esta bateria consegue carregar um telemóvel, por exemplo. Nós testamos isso. Depois, os daylight louvers, as próprias persianas que são reguláveis e permitem orientar a luz. Elas estão aqui a ser reguladas. A própria lâmina tem um design que permite essa incidência. Depois, noutra janela aqui, o Window Heat Recovery, instalado verticalmente, podia ser horizontalmente. Estas são as pequenas... É por aqui que o ar sai e entra para renovar. Depois aqui uma caixa de controle das tecnologias da On Control. É aqui que permite controlar. Para terminar, gostava de chamar o administrador da CJTR, Engenheiro Rui Rodrigues. Eu queria que o Sr. Vereador, se tivesse favor, vai estar aqui um bocadinho. O Sr. Engenheiro Miguel Araújo, o Sr. Engenheiro Sérgio Tadeu também, e pedia que o Sr. Vereador referisse aqui umas palavrinhas, por favor, acerca de... Agora. Bom, então, antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer o convite para estar aqui em representação do município de Mafra. Eu fui apanhado um bocado de surpresa, hoje de manhã estive aqui ao lado numa sessão sobre surf e depois mandaram uma mensagem abaixo da sessão ao lado, que eu não posso ir à Ibiceira, e mandaram-me o nome. Eu olhei e disse, surfite. Olha, é surfite. Vou falar de surf. Depois pedi ao engenheiro Diogo Casoy, que é o nosso ponto focal da Câmara, e que tem acompanhado vários projetos, ao Diogo, o que é que eu vou fazer? E eu disse, olha, lembras-te do Moébio? E é verdade. Nós começámos esta relação há uns anos com o ISQ, com um projeto chamado Moébios,
que visou também sensorizar várias situações em edifícios públicos. Eu recordo, na altura, uma das coisas, dos resultados que se obteve, que foram relevantes, foi a sensorização de uma sala de aulas. Na Escola da Venda do Pinheiro temos os sensores para ver as questões que vocês acabaram de falar aqui hoje. A parte da luz, a parte do ar. E para perceber o quê? Que o desempenho cognitivo dos alunos naquela sala aumentou, porque as qualidades do ar, da temperatura, da luz, beneficiaram esse desempenho cognitivo. E, portanto, foi extremamente importante para nós tirarmos essa relação do quanto as tecnologias podem parecer às vezes inócuas, que é só para cumprir as metas de carbono zero, as metas de 2050, ou como nós somos também um município certificado ODS, dizer estamos a cumprir com os ODS, a realidade é que na vida das pessoas podem fazer a diferença. E fazer a diferença naquela turma, naquela classe da Escola de Mafra. Portanto, acabei por me identificar muito, conheci pela primeira vez o projeto aqui e acho que estiveram brilhantes todos os oradores, porque eu não percebo um ponta de um chaveiro disto e acabei por perceber, minimamente, tecnicamente não domino, mas percebi o benefício da tecnologia. Nós aqui de manhã no CERF falávamos de uma coisa que também é importante ter a ver com isto, que era como é que o desporto, através também de fundos comunitários, pode ser usado para o bem. Como é que as coisas podem causar impacto na vida das pessoas. E muitas das vezes nós queixamos, e falava o Sr. Administrador no coffee break, o Estado, o Orçamento do Estado não dá dinheiro para a inovação, não dá... A Europa tem dinheiro. Temos é que nos agregar. Ali ao lado era uma share iniciativa. Portanto, é agregar, criar consórcios como este, gerar sinergias, em Portugal, na Grécia, na Finlândia, em Espanha, trocar ideias com os outros, agregarmos e, como cidadãos europeus, conseguirmos ir a jogo em conjunto, e há dinheiro para isso. Há muito dinheiro na União Europeia, trilhões. Nós é que por vezes ficamos à espera do pequeno subsídio do IAPMEI, do pequeno subsídio dos compétitos da vida, e não olhamos para o todo que é a União Europeia ou nós estamos. E, portanto, estas iniciativas são louváveis, são importantes como um todo, e nós em Mafra gostamos de apoiar esta iniciativa. Vou citar a CJR e o ISQ, que se terem escolhido também Mafra. Sei que a equipa que esteve no terreno, parece que nos demos a fava, a casa tinha tudo e mais uma coisa para correr mal. A informação que me deram foi que as adversidades foram superadas, portanto, em termos de resiliência de equipas e desafios, acho que agora estão habilitados a fazer, em qualquer cenário, inclusivamente de guerra, uma reabilitação, porque o fator humano é sempre difícil e nós não contávamos com algumas coisas que acabaram por acontecer. E a equipa que andou no terreno sofreu alguns impactos e sofreu algumas situações que nós pedimos de certa maneira desculpa, porque não estávamos a contar com elas, mas acho que acabou por ser também interessante para vocês em termos de desafio. Para nós é muito importante esta questão da reabilitação. Nós temos um programa que é o Mafra Requalifica, de reabilitação de espaço privado. Nós costumamos dizer às pessoas, ok, pagam o IMI mais caro do país, somos os poucos que cobramos a taxa máxima, mas depois nós facultamos dinheiro para os telhados, para as fachadas, para os muros, para pôr em sistemas de águas, para as águas cinzentas, para apanhar águas da chuva, para as regras de jardins. Nós temos um programa chamado Mafra Qualifica para isso. Mas é muito para a fachada, para o exterior, também para a beleza das cidades e das vilas que nós temos, mais vilas. Vocês estão aqui com uma vista de mar fantástica, numa vila que é um dos melhores destinos turísticos do mundo, segundo as Nações Unidas, as melhores vilas para turismo do mundo, foi certificado no ano passado. Quem estiver online não vê o mar fantástico que está aqui, não prova o peixe, mas certamente com este engodo, para a próxima vez, virá cá também. Também já sei que há uma empresa que montou uma sucursal num bar chamado Barbatana, e, portanto, o Barbatana @ vai aparecer com outra empresa, qualquer dia vai haver um takeover ao Barbatana, que é bom, vamos de economia, trazemos investidores para o território, e nesta lógica de trazer investidores para o território, dizer-vos o seguinte: nós ainda não temos uma plataforma de dados aberta, uma plataforma de gestão urbana de dados abertos, mas temos um território aberto à inovação. E, portanto, é isso que é a mensagem que eu quero transmitir a todos os parceiros que estão aqui. O ISQ já sabe, já temos vários projetos, mas também a vocês, a CJR e todos aqueles que são parceiros internacionais,
considerem o território de Mafra como uma plataforma aberta para a inovação e para desenvolver o piloto. Mas mais importante do que desenvolver o piloto é assegurar a sua manutenção no futuro. Também vamos precisar da vossa ajuda para que a senhora não venha dizer que afinal ela tinha razão, que ao fim de 6 anos morreu o projeto e ficou lá a tecnologia toda a empastar a casa e que aquilo não serve para nada. Vamos precisar da vossa ajuda para essa continuidade. E fico feliz por ver outra coisa, enquanto autarca e quando gerimos dinheiros públicos, às vezes critico muito, e tenho as Smart Cities agora, estou há um mês e meio como vereador. As Smart Cities, normalmente, a gente vai pedir pilotos às empresas tecnológicas. Venham aqui fazer um piloto. E às tantas, nós parecemos uma companhia de aviação. Temos 50 ou 60 pilotos no território e nunca levantamos voo. Temos só os pilotos, e quando chega a altura de meter o avião a voar, não há dinheiro. Fico contente de ver que este projeto já deu, inclusivamente, para uma grande empresa de referência mundial vir comprar a tecnologia desenvolvida no âmbito deste projeto. Portanto, só por aqui já está um ganho. Seja assim para todos os outros projetos e desejar-vos essencialmente a todos vós, enquanto equipa, sucesso para o projeto, sucesso para vocês em termos pessoais e o Sefrum da Ibiceira e do Conselho de Mafra, que é para isso que nós também trabalhamos todos os dias, é para ter um local hospitaleiro e agradável para quem cá vem, para quem nos visita e para quem vive, no vosso caso, para quem nos visita. Sejam bem-vindos, desfrutem. Muito obrigado pelo convite. Mas tem que se manter. Mantenha-se. Vamos por aqui. Está bem. Sim, senhor. Tem toda a razão. Bom, chegamos ao fim desta sessão do projeto Surfit. Somos uma empresa que junta hoje 3 gerações. A minha mãe, eu, o meu filho Pedro, sempre caracterizada por valores de honestidade, ambição e confiança. O convite do ISQ para integrar este consórcio europeu, que une prestigiadas universidades, entidades e empresas, é o reconhecimento dos nossos valores, muito nos engrandece e, em simultâneo, muito nos compromete. É com muito agrado que constato a importância deste evento, que aborda tecnologias inovadoras para um futuro melhor ambiental. À Câmara Municipal de Mafra, aqui na pessoa do Sr. Vereador, destaco a cedência do edifício que serviu de piloto para este projeto, agradecendo toda a disponibilidade e colaboração em fase de instalação. Uma palavra aos oradores que trouxeram o seu conhecimento, ajudando-nos a refletir sobre a constante mutação da tecnologia. A todos os presentes e aos que nos acompanharam, muito obrigado. Esperamos encontrar-nos em breve. Diga isso.